amor que não me deixa dormir. Quando eu durmo ele dança. Eu tenho um amor que não me deixa dormir. E eu não quero mais guardar silêncio. Lira, simples assim, sem diminutivo e sem nome composto. E agora, como é que eu te chamo? Lirinha, José, Paz de Lira ou Lira? Atenderei por todos esses 3 nomes. Seus amigos te chamam como? Os mais íntimos me chamam de Lira, que é como se fosse um apelido do Lirinha. Sou mais conhecido como Lirinha porque comecei com 12 anos de idade a recitar poesia. É uma função chamada declamador, dizer poesia nos festivais de violeiros repentistas. Entendendo, São José, que não é de confusão, na ânsia de defender seu filho de criação, aproveitou a garapa para dar um monte de tapa na cara do bom ladrão. A briga só terminou quando o doutor delegado interviu e separou, cada santo pro seu lado. Desde que o mundo se fez, foi essa a primeira vez que Jesus foi pro xadrez, mas não foi crucificado. Começaram a me chamar de Lirinha, porque o meu pai era Lira. Com o Cordel do Fogo Encantado, mantive o nome, porque o nome da frente era o Cordel do Fogo Encantado. Mas comecei a assinar meu nome completo, José Paz de Lira. E aí, quando me lancei para esse momento solo, trouxe um nome que é uma metáfora, que reúne uma série de símbolos para mim, que é o Lira. Preta, leva teu chale azul de seda branca e azul, que vai chover. A chuva nunca para de cantar, a chuva nunca para de descer. Tanto da ligação com a poesia lírica, como também com a minha história, o nome da minha família, a minha existência, vamos dizer assim. Essa coisa dos amigos que me chamavam e também porque a palavra lira, onde eu nasci e me criei, é muito usada como sinônimo de instrumento musical, qualquer que seja, a minha lira, como a obra poética também. Vocês precisam conhecer a minha lira e é muito usado entre os cantadores como material que foi construído de poesia e tal. E a chuva vem pequena e grandiosa, acalenta ou revira o nosso lar. Ele é um artista multimídia do tempo que esse conceito ainda era uma novidade. Pense em uma arte pré-internet e seguir se adaptando e fazendo história. Eu estou falando do Paulo Bruschi, de Recife para o mundo. Você faz o que mesmo? Eu sou inventor e faço arte. Então você é pintor? Não, já trabalhei com formas tradicionais, mas hoje eu trabalho com mídias contemporâneas. Como assim? Com filmes, com vários suportes, com eletrografia, com livro de artista, performance, poesia sonora e por aí vai. Que é um prazer enorme te receber aqui no Estúdio Móvel, estar te encontrando, porque você é inspiração pra gente que faz programa de TV. Prazer mesmo. Vem cá, tem alguns conceitos da sua obra que eu sempre fiquei curiosa para ouvir a sua versão. O que é a meio arte? A arte correio foi uma das melhores coisas que eu já participei da minha vida. Eu entrei no início dos anos 70. Aconteceu o seguinte, o subterrâneo no mundo todo estourou na mesma hora. Então, o que foi que houve? Criou-se uma rede onde os artistas utilizou o correio como meio. Existiam exposições, intercâmbio, onde não havia censura, nem seleção, nem premiação. E o correio, na época, era o único meio de comunicação incontrolável que existia no mundo, porque era o processo artesanal e você tinha que manusear
como nós trabalhávamos em rede, existia uma espécie de ética de você responder o que você recebia, e então houve contato com o mundo todo. A gente era uma espécie de internet antes da internet. A Correio era um trabalho em rede, uma correspondência demorava uma semana. E era o único meio de comunicação incontrolável naquele período, porque não era, a seleção não tinha o processo eletrônico que tem hoje. Então a gente foi incorporando as coisas que tinham uma velocidade maior, como o telegrama, o telex, o fax, que você tinha uma coisa que sempre me fascinou, a questão da desmaterialização e rematerialização. E colocar, por exemplo, um anúncio no classificado que não faz parte do classificado, pode ser considerado correio arte? Foi um outro meio que eu achei de uma forma de publicar projetos impossíveis, como de colorir as nuvens, uma aurora tropical, artificial, boreal, colorida, que hoje cientificamente já se faz. Mas naquela época não era possível. E outras, né? Eu cheguei a ser censurado pela Polícia Federal, porque diziam que era mensagem cifrada. E foi um meio de registrar as ideias, que se você publicou, está feito. É o seu primeiro disco solo, que vem também depois do Cordel do Fogo Encantado, que marcou muito a sua carreira. E é como se você dissesse para o público assim, muito prazer, eu sou o Lira. E aí dentro desse disco tem as músicas tuas, mas você chamou também os amigos, as pessoas que você admira. E eu queria começar pelo Pupilo. Minha maior preocupação era qual o caminho que eu daria à parte percussiva, à parte rítmica. Porque eu vinha de um grupo que desenvolveu durante 14 anos um trabalho basicamente percussivo. Só tinha um instrumento harmônico, que era um violão. Então eu tinha uma ligação até de postura política com a percussão. Assim que pensei nesse disco solo, isso ficou na minha cabeça. Quem seria o responsável por isso? Eu confio muito no trabalho de Pupilo, as coisas que ele desenvolveu na Nação Zumbi e outros trabalhos que eu conhecia. Convidei Pupilo, ele é um produtor que tem uma capacidade muito grande, conhece muito música. E aí começamos a construir o disco. A raiz pode crescer por dentro do cano, alucinada, enlouquecida, desesperada. Vou fazer a nossa casa no ar, sem levar nada do chão. Foi um disco muito pensado, por se tratar de um som que eu sonhava fazer. Era o disco do meu desejo. E aí foi o primeiro convite, foi Pupilo. A partir desse convite começamos a pensar no disco inteiro. Eles querem até a poeira da nossa cabeça, a nossa história, o nosso sonho e o que chamam de futuro. Mas eu sei que a felicidade é conselheira da sorte. Hoje eu sei, quero ver mais um gol, vagalume de Adebayor, Adebayor, Adebayor. Tem uma frase tua, não sei se é exatamente com essas palavras, que é você dizendo assim, quando eu tiver que me autocensurar, eu prefiro dar um tiro na cabeça. Isso aconteceu, foi um fato real. Eu organizei uma exposição internacional de arte correio na sede dos Correios do Recife e eu não sabia que o SNI era no quarto andar. Então, faltando poucos minutos para abrir a exposição, chega o diretor lá do SNI e o da Polícia Federal e diz, olha, a exposição para abrir vai ter que ser retirado alguns trabalhos. Eu queria que você nos acompanhasse para retirar. Eu digo, eu? Não. No dia que eu tiver censura ou autocensura, eu me mato. Eu fui preso, né? Eles me interrogaram, me soltaram, no outro dia me sequestraram. Eu passei um período sendo transferido, que até hoje eu não sei, de um lugar para o outro. E a exposição ficou uma parte arquivada na Justiça Militar. Até hoje tem algumas obras que ficaram sumidas. Eu sempre tive um trabalho paralelo burocrático para não submeter meu trabalho a nada. Então eu sempre trabalhei bastante livre. Isso me satisfaz muito.
Você é um mestre para vários artistas, muitos estudantes. Agora imagino que o mestre também tem mestres. Quem são os seus mestres? Eu sou tudo que vem de mim. Podia citar o Man Ray, o Duchamp, o Magritte. Eu venho dessa mistura do dadaísmo com futurismo, né? E aqui no Brasil eu admiro muito o Vicente Rego Monteiro. Flávio de Carvalho, que para mim é o pioneiro da performance, era um gênio. Ivan Serpa. E outros, a Lígia Clark. Eu digo feito Gil diz, a Bahia já me deu régua e compasso, agora o meu caminho é o mesmo traço. Quer dizer, eu estudei, pesquisei esses artistas, agora eu tenho o meu caminho. Sempre presente na minha obra a questão da palavra, a questão do humor e a ironia. É fundamental. Santo Dumont tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: tudo que um homem pensar, outros poderão realizar. Hoje o Estúdio Móvel faz uma conexão com Fortaleza, Ceará. Eles estão em plena gravação de um álbum que será produzido pelo Yuri Calil, integrante da banda Cidadão Instigado. Vamos falar agora online com a Jonathan Doll e os Garotos Solventes. Olá, rapazes! Olá. Beleza? Beleza. Vamos apresentar todo mundo aí, Jonathan? Eu sou o Jonathan Doll. Eu sou o Saulo Rafael, baixista. Eu sou o Léo Bridlove, guitarrista. Eu sou o Edson Van Gogh, guitarrista. E a banda já teve várias formações? Teve uma formação diferente antes, com outro baterista que saiu porque ele tinha grandes problemas de enxaqueca e tal. E a bateria fazia com que ele tivesse mais dor de cabeça. E o tecladista da gente que faleceu e tal. E aí a gente resolveu não substituir e ficar só com as guitarras mesmo. Essa era a sonoridade que eu tava atrás, né? E acabou sendo uma coisa diferente porque, embora o Ed Boy tenha uma guitarra que vai pelos anos 80, o Léo tem uma guitarra já mais setentona e o Saulo tem um baixo muito 70. E, então, assim, as coisas não ficaram fáceis de rotular. Então vocês podem ver depois com os vídeos aí. Fiquei curiosa para saber do nome da banda. Jonathan Doll, esse nome vem de uma outra banda com um nome semelhante? Na época, eu estava inspirado em certas bandas dos anos 80 que tinham nomes tipo Jonathan Richman, Modern Lovers, Adam and the Ants, Iggy and the Stooges. Na verdade, era para ser, vou até confessar isso aqui, era para ser Jonathan Orion Doll. Mas aí eu achei muito enxame, eu deixei só Doll mesmo. Cara, a gente está chegando ao fim do nosso papo. Eu queria, pra gente se despedir, que vocês lembrassem talvez de algum verso de uma música de vocês, algo que te vem à cabeça pra gente encerrar aqui. Garanti minha alegria, fiz o que eu não devia.
faixa que, além de você, tem também cantando o Otto e a Ângela Rorô. Quem teve essa ideia? Todas as participações no disco ou são de pessoas que foram importantes nesse período para mim, como é o caso de Otto, um amigo muito presente. Quando eu saí do Cordel, Otto me convidou para fazer uma turnê com ele e aí eu não me distanciei dos palcos. Era um período em que eu estava numa espécie de caverna na construção desse disco. E aí saí dessa caverna junto com o Otto para fazer algumas apresentações pelo país. Então ele é uma pessoa muito importante que eu trouxe essa importância para o disco. Lira, só você não saber, você voltou à casa dos mortos. Vento, meu amor, você quer um coração tonto. Carregou, pra nunca mais voltar. Só preciso soprar. No caso de Ângela Rorô, eu sou fã da voz dela, das composições dela, acho ela uma compositora muito original. E aí, com esse disco solo, eu podia fazer isso, convidar quem eu quisesse, né? Arrumei o telefone de Ângela com os produtores e fiz o convite. Ela pediu para eu mandar a música, eu mandei a música, que eu fiz especialmente para ela, chamada Valete. A história de uma mulher apaixonada por uma carta de um baralho, o Valete de Paus. E bebe a noite como quem bebe água. Levanta o corpo e se quebra em ondas. E ela fez elogios. Essa letra é muito boa e tal. Eu fiquei muito feliz porque eu sou muito fã das composições dela. E aí, quando ela aceitou gravar, eu fiz a segunda parte pensando mesmo na voz dela e chamei Otto para fazer a parte masculina, então como se fosse o Valete de Paus. Então ela canta, ela diz umas frases, Otto responde e eu fico ali como se fosse um cupido ali dizendo umas frases sobre esse encontro dos dois. Ou quem sabe o Coringa. Desconcerto de papel. Não sei nada, não li nada. Só joguei e rodei sem parar, escorrer pela tampa e molhar. E essa música é que teve um videoclipe dirigido pelo Lírio Ferreira e pelo Cláudio Assis. Como é que foi? Dirigido a duas cabeças e quatro mãos? Gravamos aqui no Rio, na festa de lançamento do filme Febre do Rato, de Cláudio Assis. Fizemos a gravação desse clipe com Otto, com Ângela Rorô, Cláudio Assis, Lírio Ferreira, a madrugada inteira. Gravamos e o clipe tá aí. Momento que se fala muito que a periferia é o centro, que tem um movimento fora do eixo acontecendo nas artes, na música, e que quando você surgiu, se falava muito ainda o eixo Rio-São Paulo, e aí você vem nesse contrafluxo de Recife. Como é que foi começar fazendo arte no Recife? Hélio Japal dizia que se você não conhecer a sua cidade, você não pode conhecer o mundo. Eu acho que o que vale são as ideias. Quer dizer, eu nunca me preocupei em ter aceitação. As coisas que estão saindo sobre mim são recentes. Eu faço arte para não endoidecer. Conceito que sempre esteve presente no seu trabalho, que é justamente da arte-conceito. Hoje, nas escolas de artes plásticas, arte é, acima de tudo, conceito. Mas nem sempre foi assim, né? Sempre passou a margem, né? Agora que estão assimilando coisas que eu fiz nos anos 70. Aqui no Brasil mesmo, poucos artistas, inclusive, continuaram um trabalho retilíneo, né? Eu posso citar o Bairro.
Gildo Meirelles, né? São dois artistas extraordinários. No disco tem a música que foi feita pelo teu filho, né? A My Life, que é uma música em inglês. E o teu filho tinha o quê? 9 anos, o João, quando fez essa música? 9 anos. De quem foi a ideia de colocar a música assim no disco? Eu não ia colocar... Ele compõe muita coisa. Ele compõe mais do que eu e melhor. Só que eu não ia colocar uma música por ser do meu filho, assim. Mas ele estava de férias em Recife, quando a gente estava gravando. Ele morava em País de Gales, na época. Ele passou 4 anos lá. E ele me cantou no carro, a gente indo gravar. Ele cantou, era uma música que falava sobre isso dele com o pai, quando ele crescesse, o que é que ele queria ser e tal. E aí, tanto os meus amigos no carro, como eu, não, a gente vai ter que gravar isso. E gravou no estúdio no mesmo dia, colocamos como uma faixa bônus, mas virou do disco, é uma música muito bonita. Essa coisa afetiva tua, assim, de se colocar no disco, tem a ver não só com essa faixa que o teu filho fez e participa, mas eu estava lembrando também de uma música que você fez o videoclipe que tem a participação do teu pai, da tua mãe, dele. Como é que é esse clima familiar, assim, no clipe? Você era o cara por trás da câmera ali? Eu estava estou, né, produzindo os 12 clipes das 12 músicas do disco. Umas músicas chamando Os Amigos, que é o caso de Lírio, Eric Rocha, Pedro Rocha, Maurício Castro, e outras eu mesmo tô fazendo. Mas eu não tenho experiência nenhuma. Eu filmei uma viagem de Recife para Arco Verde, na estrada. E aí eu fui filmando e achando que estava fazendo imagens incríveis. Depois descobri que a qualidade era péssima, mas o registro que ficou não dava para repetir, sabe? Então, transformei aquela qualidade péssima em um jeito do filme. Sim. Mas é chama-se Nada a Fazer. É uma música importante para mim. No meio da música eu digo: entre o Planalto da Borborema e as depressões sertanejas, 3 espécies de moedas modificam o mecanismo da troca. E essa região que eu falo, entre as depressões sertanejas e o Planalto da Borborema, é onde fica a minha cidade, Arco Verde. Entre o Planalto da Borborema e as depressões sertanejas, 3 espécies de moedas asseguram o mecanismo da troca. A lua entrou sem licença nas brechas do barracão. Aquela árvore demorou mais tempo para mudar de posição. E eu não quero mais fechar os olhos, guardar silêncio, nada a fazer senão correr. Dizem que o céu é o mesmo pra todo lado,